Olá, saudações, as nossas boas-vindas, em nome do nosso educandário Leon Denis, a mais um Evangelho no Lar, aqui da nossa casa, do nosso Centro Espírita Leon Denis. E hoje chegamos ao vídeo de número 81. São 81 Evangelhos no Lar, através aqui do nosso acompanhamento, do nosso vídeo. E quando eu falo esse número, né, vocês já sabem. Ou não, né? Para quem está chegando agora não sabe, mas é justamente pensando nisso, gente. Caso você esteja assistindo pela primeira vez, é só para você saber que tem vídeos anteriores, aí 80 vídeos anteriores, tá bom? Mas que não são sequenciais, só para você que quer assistir os outros, né? Tem os outros aí no nosso canal do YouTube, vão para o Facebook também, do nosso educandário, tá? E não são sequenciais, não se preocupe. Pode também seguir, ó, ver daqui em diante, tá? E hoje escolhi essa paisagem aqui, ó, na impossibilidade de gravar de fato nessa paisagem, mas para que a nossa mente, né, possa aí se remontar, se recolocar num lugarzinho como esse para se fazer bem. Então eu escolhi aqui esse pôr do sol com essa natureza. Nada se compara à energia real da natureza, né, gente? Inclusive, super indico, né? Tenho virado cada vez mais fã dessa situação, né? De poder contemplar, de poder tocar, pisar descalço, tocar nessa natureza. Afinal de contas, a gente faz parte dela também, né? O problema é que a gente acaba mais destruindo do que contribuindo, mas a gente faz parte dela, e ela, né, a gente tem uma energia incrível, imensurável, da qual nós necessitamos, precisamos muito, então procure, né, super indico. Inclusive, né, deixo aqui já um questionamento, deixo aqui uma provocação. Você tem, e quanto você tem tirado de tempo para você? Só para você, para fazer coisas para você, para pensar em você, na pessoa que você é, na pessoa que você quer ser, na pessoa que você já foi, fazer essa comparação, né? Ela só é justa com o eu de ontem e o eu de hoje, não com mais ninguém, não se compare com mais ninguém, mas só você com você mesmo, porque isso sim é justo. E também tem tirado esse tempo para se fazer bem. E quando eu falo isso, gente, não é com amigos, não é com a família, é você com a sua melhor companhia, você mesmo. Porque a gente, né, é campeão de fazer isso. A gente consegue, a gente tem, né, que tirar tempo para a família, a gente tem que tirar tempo para o trabalho, né, imagina se não, para várias outras coisas, mas aí quando chega o nosso momento, o tempo acabou. Então, gente, isso não pode acontecer porque uma hora a vida começa a dar sinal, nossa mente começa a dar sinal, os sinais aparecem no nosso corpo também, e a gente precisa, nem que seja agendar. Falo sério. Nem que seja assim, nem que a gente precise agendar, sabe? Colocar na agenda, despertador, né? Pagar ali, pedir para alguém, ei, vai, é teu, é para ti, né? Mas isso é necessário, sim, gente, não é brincadeira, não, né? Tempo para a gente mesmo, só eu comigo mesmo, sabe? Isso é essencial, né? Quem não aprendeu isso na pandemia, viveu a pandemia errado, hein? Olha aí. Gente, e antes de nós começarmos também, deixa só eu não desmarcar minhas páginas aqui, porque eu tive que recomeçar o vídeo, que eu desmarquei as páginas. Lembrando também da nossa aguinha para ser fluidificada. A minha já está aqui no copinho, a sua pode estar numa jarrinha, caso esteja aí com mais pessoas, ou queira, né? Mais para depois. Também já na sua habitual garrafinha, onde você costumeiramente já consome a água para o seu dia a dia, onde você acha melhor, tá? O importante é ter, porque ao final nós rogamos então por essa fluidificação. E essa semana tivemos aí o Dia do Amigo, né? Então, na nossa prece também vamos agradecer aí aos amigos espirituais, essa espiritualidade amiga que sempre nos acompanha. E vamos aproveitar também, né, para mandar, para fazer essa
prece para rogar aí por todos os nossos amigos. Meu evangelho, né? Já estou aqui aberto, o nosso texto de hoje, tá? Que é sempre, né, aberto aqui ao acaso. E eu faço isso antes, né, de começar o vídeo aqui. Foi lá no capítulo 10, no item 5, reconciliar-se com os adversários, tá? Mas antes, é claro, né, gente, vamos então à nossa prece inicial, que hoje eu vou tirar aqui do nosso próprio livro, do nosso próprio evangelho, né, lá na parte final das preces, tá? Então vamos respirar, acalmar nossa alma e iniciar nossos trabalhos de hoje. Deus Todo-Poderoso, que sempre vê as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que cada um de nós dirige nesse momento. Caso nosso pedido seja inconveniente, nos perdoe. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. Formulamos então agora esse pedido especial e esse agradecimento especial. E assim ele segue com todo carinho e com toda essa energia envolvida. Agradecemos também aos amigos espirituais pela passagem simbólica do Dia do Amigo nessa semana. Eles que sempre estão conosco, propagando e nos fazendo bem e nos fazendo multiplicar esse bem. E assim, então, contando com a tua divina misericórdia, com todo o teu amor, iniciamos o nosso Evangelho. Que assim seja. Prece feita, chega o momento então da nossa leitura. Vamos lá? Então, como eu já havia comentado, né? Capítulo 10, o nosso item 5. Capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e o item 5, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Então aqui a gente tem o trecho, né, lá diretamente do Evangelho de São Mateus, aonde, né, ele utiliza dessa situação para a gente ter como base agora o que o nosso Evangelho traz. Há, na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio diz: morto o animal, morto o veneno. Isso, então, é falso quando aplicado ao homem.
O espírito mal espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior, por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca no bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, essa é a leitura aqui do nosso evangelho de hoje. E, né, o que a gente pode concluir num todo, né? É a gente que escolhe, de certa forma, o quanto vai querer ficar, né, reparando as situações, né, gente? E o não perdão é uma delas. A gente acha que muitas vezes, né, o que eu vim aqui reparar, o que eu estou reparando nessa existência, nessa vida, nessa oportunidade, seja lá como você quiser chamar. Eu vejo que existe muito clichê de assim, ó, eu fiz algo, então eu preciso reparar aquilo ali. Eu preciso ser perdoado, no fim das contas, né? Mas eu não penso no que eu tenho que perdoar. Que a gente sempre pensa na ação que a gente fez de ruim, quando, na verdade, essa falta de ação, que é o não perdoar, né, essa coisa que acaba sendo mais passiva, digamos assim, né, por um determinado ponto de vista, determinado ponto de vista físico, realmente falando, né, em questão de ação, isso também, né, também é por isso que a gente está aqui, e às vezes, né, a pessoa cristaliza o pensamento ali no que eu fiz, no que eu fiz, na verdade, é no que você não fez, né? Assim como nós comentávamos em um grupo de estudo essa semana na questão do bem, né? Galera, não tá tudo bem você só não fazer o mal. Você não tá fazendo bem deixando de fazer o mal. Você vê o mal e não fazer nada também é negligência, também é problema, né? E aí é que o negócio é puro, porque a gente acha que não, eu não estou contribuindo, eu não estou contribuindo para o negativo, então eu já estou contribuindo para o positivo. E em partes, ok. Mas aí vem a nossa responsabilidade, né? O nosso livre-arbítrio falando, a nossa moralidade falando. Mas eu não poderia ter feito nada? Porque às vezes a gente acha que tem que fazer algo monumental, e não. Quando a gente faz assim desse tamanho assim, já está fazendo a diferença. E aí a gente deixa de fazer algo desse tamanho e não faz nada, nunca, porque acha que tem que fazer algo desse tamanho, monumental. E não, né?
E aí, voltando aqui para o nosso assunto, voltando para o nosso evangelho, para a nossa mensagem, aqui também é essa situação, né? É, provavelmente, imaginem quantas mentes cristalizadas, quantas mentes, né, nessa situação de que se perguntando, mas o que eu preciso ainda reparar? A sua passividade em não perdoar. Porque daí também o ser humano, ele é mesquinho. A gente às vezes até quer dar o perdão, mas ele tem que vir pedir. E aí, com isso, a gente acha que está ajudando muito a Deus e a espiritualidade, porque vai matar 2 coelhos numa cajadada só. Ou como tem um amigo meu, né, que fala propositalmente, vai matar 2 coelhos numa caixa d'água, com uma caixa d'água só, né? Refazendo aí o ditado. Mas coitado do coelho, né? Deixa o coelhinho em paz. E, na verdade, e aí a pessoa vai vir me pedir perdão, então ela tá fazendo a parte dela e eu tô fazendo a minha parte. Ó, já uni 2 em 1 ali, pá, pô, foi. Não. Se a pessoa não faz a parte dela, eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu tenho que procurar lá. Mas é difícil, né? Ai, gente, como é complicado. Eu tiro por mim, tô pensando só em situações pessoais agora mesmo. Só em coisas. Só sabe o filmezinho que dá na vida na frente dos olhos? Esse passou aqui sem eu nem estar em perigo, né? Porque quantas coisas, né? A gente, ai, não vou, não posso. A gente não pode dar o braço a torcer. A gente tem um orgulho, né? Monumental, magistral, gigantesco. Que se fosse colocar em peso ou em tamanho, dava uns 12 de cada um ou mais, né? Dependendo da pessoa. Mas, né? Eu não estou aqui para julgar isso, a não ser o meu mesmo. Então, se a gente fosse materializar, pensa, todo esse orgulho, faltaria muito espaço no mundo, né? Imagina que se cada vez, né, que o orgulho me bate ali, eu deixo de fazer algo por orgulho, né? O perdão é uma dessas coisas. Isso se transformasse num bloco sólido, material. Gente, olha, a gente já está esbarrando, né? Ou o ser humano do jeito que é, né? Que desvirtua tudo, ia pegar isso e ia começar a construir as coisas, né? E achar ótimo, né? Era capaz do orgulho virar uma coisa boa, né? Iam reverter a situação, iam ressignificar isso. Porque materialmente ia estar resolvendo alguma coisa, algum problema, ia estar tendo uma solução, né? Então, gente, é uma das partes mais difíceis, né? Sempre que se fala nessa questão espírita, a questão do dar a outra face para bater, procura aquela pessoa que te ofendeu, que te humilhou. Nossa! E aí é claro que a gente está muito distante disso, a gente está falando aqui, né, do ideal do Cristo, pessoal, e olha só, né, olha só, a gente não tem nem, a gente não tem não consegue ter assim um pouquinho, né, de compreensão, de maturidade para conseguir entender, muito menos para colocar em prática. Mas o conhecimento já me aprisiona, a gente sabe, né? A ignorância nos liberta. A ignorância nos deixa livre para fazer muita coisa. Mas a partir do momento que eu sei, a partir do momento que eu conheço, que eu tenho conhecimento do fato, que eu tenho conhecimento do conceito, aí a gente sabe que perdão, a gente sabe que é diferente, né? A gente sabe que o negócio já muda. Então, né, a rogativa que a gente tem que fazer, eu penso, para começar esse passo a passo, na minha visão, é claro, e fique à vontade depois, né, para continuarem discutindo, para continuarem divergindo ou convergindo, isso é sempre muito construtivo, né, se feito com educação e respeito, é claro, e assim espero, né, que sempre aconteça com todos. Então, é a gente tentar ter um pouquinho de empatia, porque eu acho que a empatia também é uma palavra-chave nesse jogo, de pensar assim, poxa, fulano estava bem naquele momento que fez tal coisa,
A verdade a gente não sabe o contexto de ninguém, né? Porque entra a situação psicológica e a gente até pode saber que a pessoa está passando por isso, por aquilo outro, materialmente vendo, né, fisicamente vendo por esse lado. Só que a verdade psicologicamente, ninguém está vendo ninguém. A gente não pode dizer que tem certeza de nada, porque não tem. Então, para concluir, eu penso que o nosso primeiro passo seria esse: tentar esse pouquinho, assim, essas gotinhas de empatia para tentar compreender a visão do outro em fazer aquilo com a gente. Às vezes não era com a gente, era com ele mesmo, sabe? Assim também como a gente tem que pensar em que, poxa, eu vou deixar isso aqui, vou deixar essa pessoa, né? Vou deixar essa minha falta de perdão estragar todo um planejamento, estragar toda uma ideia aqui que eu tenho para mim, para minha evolução, para minha jornada. A gente tem que pensar nisso também, porque sim, é o que a gente faz. E não é chegar, né? Tá bom, te perdoo, né? Não é chegar e encontrar a pessoa no mercado, de repente eu marcar aqui, mandar um WhatsApp para ela, né? Manda aqui uma mensagem para ela. Oi, te perdoo, valeu, beijo. Não, né? Não é isso, tem que ser aqui dentro, tá? Tem que ser aqui dentro, né? Não é só da boca para fora, não é só no enviar do celular ou de outras formas, né? É no coração, gente. Aliás, para que aconteça a expressão, seja lá qual for a forma, antes tem que acontecer no coração, né? Tem que ser de dentro para fora. E é isso então, meu povo. Vamos seguir, como eu disse, você pode continuar conversando aí, né? Continuar tratando, tendo seus insights, as suas ideias sobre, né? E pode sempre comentar aqui também, se quiser depois, né? Fica à vontade, tá bom? Vamos seguir agora, então, para o nosso encerramento, para a nossa finalização e aquela nossa prece especial. Meu Deus, sois soberanamente justo e todo sofrimento neste mundo deve ter a sua causa e utilidade. Aceitamos então o motivo da aflição, dos experimentos que não compreendemos, como expiação das faltas passadas e uma boa prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de suportá-lo sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua assim para o meu adiantamento. Rogamos também nessa prece aos nossos amigos, encarnados e desencarnados, para que as melhores energias cheguem a cada um deles, em comemoração simbólica ao Dia do Amigo passado nesta semana terrestre, que as melhores intenções e toda a luz esteja com cada um deles em qualquer condição. Também rogamos pela fluidificação das águas, para que as substâncias necessárias para esse adiantamento, para que esse passo à frente seja ainda mais possível através dessa possibilidade que tu nos fornece. Assim agradecemos imensamente e seguimos. Que assim seja. E para encerrar, é claro, não pode faltar o nosso brinde à espiritualidade. Muito obrigado pela companhia, pela energia, pela conexão, de todas as formas, né? E até o nosso próximo Evangelho no Lar, aqui do nosso educandário Leon Denis.